Boa tarde, boa noite, né, para todos. É com muita alegria que a gente retorna a essa casa que nos convidou por intermédio do Márcio, e a gente se sente assim muito acolhida por vocês. Muito obrigada, viu? E antes de qualquer coisa, eu estava pensando em casa, né? E as minhas primeiras palavras, já que a gente está num mês em que a gente está falando muito sobre a valorização da vida, né? E principalmente, né, essa questão da gente estar se preparando para acolher aquelas pessoas que estão com problemas mesmo, né, na existência. Então, eu, assim, com muito carinho e com muita responsabilidade, eu peço que nós estamos numa casa espírita, nós viemos aqui buscar, né, mas muitas vezes também nós passamos por essas problemáticas, mesmo nós que já estamos há algum tempo, né, procurando, vemos, às vezes, um chamamento, um desânimo muito grande, e às vezes até passa pela nossa cabeça. Eu falo isso com muito respeito e uso como exemplo pessoas que, apesar de ter todo o amparo que nós tivemos, veio a atentar contra a vida, e peço licença a elas e a todos nós, né, para falarmos de coração a coração, porque ninguém está livre de ter, né, esses pensamentos, e muitas vezes porque a gente deixa brechas, né? Mas não vamos colocar também a culpa, né, naqueles nossos irmãos que querem ver a nossa caminhada fracassada. E sim, muitas vezes são brechas que nós mesmos abrimos, né? Então, a todas as pessoas que vieram aqui, que no meio de nós possa ter pessoas que já tentaram também, né? E estão maravilhados com a doutrina, porque veio trazer essa consolação. Mas, assim como disse a música que o nosso irmão falou, viver é sofrido. E em nenhum momento Jesus falou que seria fácil. Ele falou que, inclusive, os aflitos que se aproximassem dele quereria aliviar. E é assim que a gente sabe, né? A gente vive, a gente passa por certas situações, e muitas vezes, quando a gente entra num determinado segmento religioso, a gente acha que de um estalar de dedos vai haver uma transformação, vai haver alguém ali que vai segurar a minha mão, e muitas vezes, porque a gente jornadeou em crenças que dizia que era só aceitar o Senhor, né? A gente estaria salvo. Ou, se a gente pagasse alguma coisa, se a gente trocasse, a gente estaria salvo. E a gente vem aí fazendo parte, né? Logicamente, a gente, né, fez coisas que nos deram a misericórdia divina de estar professando num grupo, né, tão amigável, porque está aqui, nós estarmos, né, segurando aqueles feixes que é muito mais difícil, né, de quebrar, porque estamos juntos. Então, nossos assuntos que a gente veio para conversar justamente passa por isso aí. Conscientização e aceitação, né? E aí a gente trouxe o conceito, né, o significado de conscientização. É um processo de despertar da ignorância. Essa ignorância é sair de alguma coisa que a gente não conhecia para alguma coisa que a gente vai conhecer. Então, vai sair dessa ignorância, não é aquele
aquela ignorância que às vezes a gente fala assim, nossa, que cara ignorante. Não, não é isso, não. Da ignorância para a compreensão, promovendo uma visão de mundo que pode mobilizar e transformar a realidade. Aí isso parece até que a gente tirou de algum livro de Emmanuel, né? Mas a gente tirou realmente da internet. Olha o conceito que a gente já tem no mundo disso. A doutrina, ela veio ajudar a gente porque ela fala de coração a coração, ela é o consolador prometido. Mas já tem muita coisa boa, né? Então, a gente foi buscar também lá no Oxford Language, lá na internet, qual é a definição para eles, né? Para os dicionaristas, né? E ele fala assim, é tomada de consciência. Vamos pensar muito bem nisso, porque a gente vai escutar tomada de consciência no conceito de aceitação e tomada de consciência no Livro dos Espíritos e no Evangelho, que é a base para a nossa religião. Então, é a tomada de consciência ou trabalho visando essa tomada de consciência da natureza das relações humanas dentro da sociedade em que se vive, especialmente a relação explorado-explorador e como atuar para modificar essa relação. Então, tomada de consciência. Vamos, como eu falei, pensar bem nisso. E para a psicologia, a conscientização é trazer ou voltar ao consciente o que estava bloqueado ou esquecido. Então, para a psicologia, a gente vai tornar, né, a gente vai trazer ou vai voltar ao consciente. E aí, eu me lembrei da questão 621 do Livro dos Espíritos, algumas pessoas já devem ter também pensado nisso, em que Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E depois é aquela pergunta quem é o modelo e guia, que é Jesus, que é a menor do Livro dos Espíritos, talvez essa seja a menor resposta. Né? Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Aí, na 622, ele vai perguntar se está escrito na consciência, porque a gente tem que ter várias pessoas, né? Uma doutrina para poder falar sobre isso, né? Para poder. E os espíritos vêm falar para a gente que é justamente bem parecido com o conceito que a psicologia usa, para nos relembrar, né? Para a gente poder tomar posse de que tudo que a gente precisa já vem dentro de nós. E é aí que é a essência de Deus também, que às vezes a gente pergunta, mas o que seria Deus em mim? É a sua lei, né? É a lei de Deus que está lá na nossa consciência. E aí eu vou pegar aqui a ajuda Eu peguei só as questões que eram mais importantes, e aí eu coloquei aqui no celular. Também, no Livro dos Espíritos, na questão... Deixa eu botar assim de lado, que fica melhor. Bom, como eu falei, na 622, ele falou assim, Deus confiou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente, em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Aí, na 623, ele fala assim,
Os que têm pretendido instruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes, fazendo-as transviar-se frequentemente por meio de falsos caminhos? Aí a gente vai lembrar, né, do conceito de falsos profetas. E aí os espíritos respondem: os que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, se atribuíram uma missão que não lhes fora confiado certamente, podem ter dado causa a que os homens se transviassem. Entretanto, como eram, afinal, homens geniais, mesmo entre os erros que ensinaram, muitas vezes se encontram grandes verdades. Aí bate com aquilo que eu estava falando antes. Nós vivemos várias vidas, nós tivemos, e nessas crenças, e talvez a gente tenha passado essas crenças, né? Que era sensitiva, que coibia as pessoas de pensar, que até impediam as pessoas de ter contato com os escritos. A gente sabe da história, né? De como foi aí esse pensamento, né? Como foi escondido da gente, né? Ou nós mesmos escondemos todas essas verdades. Mas, no meio disso, né? Como aquele ditado que vem dizendo, Deus escreve certos por linhas tortas, ali ainda já foi passado algumas verdades, né? Vamos lembrar um pouco de Moisés, que Moisés recebeu as tábuas da lei, foram 10 os preceitos universais, mas ele precisou de 600 e poucas outras leis para domar uma sociedade que era muito inferiorizada. E ele ali precisava ter alguma coisa que falasse mais próximo ao coração daquele povo, ou de nós mesmos, né? Naquela época. Então, ele precisou disso, ele precisou tirar, né, de um povo que tinha mania de, se eu roubei alguma coisa do outro, o outro poderia matar, acabar com a minha família toda, era desproporcional. Então, Moisés veio com olho por olho, dente por dente. Se eu roubei uma galinha, só é me dado, né, que alguém me tire a galinha, e não minha família toda. Então, foi um amenizar, né, para um povo que não tinha medidas, né? E isso, o povo ali, os hebreus que já tinham uma consciência de um Deus único, né? Imagina as outras pessoas que vinham passando. Kardec também pergunta, aí já vai lá para 800. Deixa eu passar para outra. Lá na 835 e as anteriores, ele vai falar sobre a liberdade de pensamento, né, a liberdade de pensar, na 833, mas aqui eu quero chamar a nossa atenção, é justamente que existe uma parte, né, do Livro dos Espíritos que fala sobre liberdade de consciência, né? E aí ele pergunta, lá na 800, ele vai falar sobre a liberdade de consciência, tem a ver com a liberdade do pensamento, que por mais que as pessoas possam nos limitar, o nosso pensamento não consegue, né? Existe até aquelas historinhas que a gente fala para as crianças, da pessoa que estava presa, prendeu isso, tirou aquilo outro, mas ele vai falar, mas você não vai me deixar, você não vai me impedir de pensar. Então, eu vou continuar pensando, né? Então, essa liberdade nós temos. Nem sempre usamos devidamente, mas nós temos. E a liberdade de consciência também passa por aí. E na 841, foi perguntada assim aos espíritos: por respeito à liberdade de consciência, devemos deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou podemos, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade aquele que se transviaram obedecendo a falsos princípios?
Quer dizer, a nossa lógica vai dizer que a gente deveria estar fazendo, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí ele vem falando, certamente que podeis e até deveis. Então, toda essa liberdade de se pensar, o pensamento livre, o livre viver da pessoa, nós temos, né, sim, que interceder, principalmente quando nós temos, né, os nossos filhos, que são aquele próximo, mais próximo, que a gente tem a obrigação de estar guiando por um caminho bom, enquanto eles estão maleáveis. Então, nós temos, sim, como intervir. Eles falam isso. Mas, né, tem o mais. A exemplo de Jesus, ensinai pela persuasão e pela brandura, e não pela força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejeis convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Não acreditamos, porém, que o melhor meio de fazê-lo admitidos seja agir com violência, pois a convicção não se impõe. Esse mais é que é, né, aquela como que a gente vai impor pela persuasão. Eu não sou Jesus, né? Aí a gente vai lembrar uma fala que as pessoas dizem, né, que Francisco de Assis falou para outras pessoas, né? Vamos falar, vamos ensinar o evangelho. E se for preciso, usemos palavras. Né? Se for preciso, usemos palavras. O que Francisco de Assis estava falando para a gente? É que o nosso exemplo, assim como fez Jesus, fala muito mais do que 1000 palavras. Essa persuasão, né, e a brandura é justamente o que fala de nós. Muitas vezes já aconteceu com vocês, e é que a pessoa fala assim, você é evangélico? Você só pode ser espírita. Pelo nosso jeito, às vezes, de proceder, ou uma fala que a gente emprega ali, ou amenizar aquela situação, né? E a gente precisa saber fazer esse despertar das consciências, sem a gente interferir, né, no brio da pessoa. Né? A gente chegar simplesmente e falar, como eu estou falando para essa assembleia, que tem uma reunião marcada no calendário, né? E que abre as portas para receber essas pessoas, nós aqui estamos certos de que eu vou falar sobre a doutrina espírita, sobre Jesus, e se alguém estiver contra isso, a gente vai convidar para conversar no reservado, porque aqui se propõe a estudar a doutrina espírita. Agora, quando eu vou falar numa assembleia em que eu tenha mais pessoas, né, pessoas com vários pensamentos, eu tenho que saber como que eu vou falar, não é? Aí vocês alguém já deve ter lembrado, e eu lembrei também sobre Gandhi, né? Quem dera eu poder fazer como Gandhi, né? Algumas pessoas já sabem o que eu vou falar. Gandhi recebeu uma mãe com o seu filho e falou, eu quero que o senhor fale para ele, mais ou menos isso, né? Para ele parar de comer açúcar, né? Aí Gandhi falou, pois não, me dê 15. Algumas pessoas falam 15 dias, outras pessoas falam um mês. Pode ter sido até um ano que ele pediu para a mãe. Daqui a tanto tempo você vem aqui. E aí, dali ao tempo lá que determinou, ele chegou para o menino e falou, pare de comer açúcar. Aí ela falou, mas meu Deus, levou tanto tempo para você falar isso? Você não poderia ter falado isso? Lá ele, não, é que eu levei esse tempo parando de comer o açúcar. Porque como falar, né, para uma pessoa alguma coisa, e Gandhi era Gandhi, né? Por isso que eu falei, queria eu
poder falar para vocês e ter ficado, né? Aí, ó, eu ia ter que pedir uns 3 anos para o Márcio para eu poder falar de conscientização e aceitação. Por quê? Mas Deus sempre usa, né, a gente, e é quando a gente fala, a gente escuta muito mais, né? Os 2 ouvidos mais perto é o que eu estou, é o meu. Então, quando nós vamos falar com uma pessoa para fazer uma determinada coisa, eu tenho que ter esse sentimento de empatia e colocar-me no lugar daquela pessoa. Não é? Quando a gente, de repente, escuta alguém que tenha feito algo, né, triste para, principalmente a família, como é o caso, né? A gente escuta muitas pessoas faltando da caridade e apontando, né, que foi egoísmo, que foi falta de fé, se tivesse feito isso, tivesse feito aquilo. E isso é um pouco, né, dessa falta da caridade, que a gente não sabe o que passa na cabeça daquela pessoa. Uma vez, numa palestra, Alberto Almeida foi perguntado a ele o que ele poderia falar para uma pessoa que não conseguiu tirar a ideia de suicídio de uma pessoa. Como que essa pessoa ficaria? Como nós ficamos quando a gente não consegue, né? E aí ele parou e falou. Uma vez ele estava atendendo, ele recebeu um telefonema de um pai e ele ficou 1h30 conversando com um jovem. E ele conversou aquele tempo todo, falando para ele, persuadindo e falando uma série de coisas. E quando ele achou que estava legal, ele fez o quê? Pai, agora pega a casa dele para o centro, né, para o Jardim das Oliveiras. Era 15 minutos, você pega ele e traz aqui para a gente dar o passe. Nesse traslado de 15 minutos, o rapaz abriu a porta e se jogou de uma ponte. E aí ele falou, ele ficou 1h30, o pai ali tentando, e o rapaz fez, foi uma escolha dele, tudo bem. Só que depois ele falou que ele mas ele estava tão envolvido com um grupo que acabou ele procedendo desse jeito, como se fosse uma coisa maquinal. Não vamos passar a mão na cabeça ou achar que isso aí é desculpa, não. Não é. Ou, em algum momento, a ligação houve, né? A brecha houve de tal forma que eles dominaram até a sua vontade. Tudo bem, a gente já escutou isso pelo Evangelho, mas ele falou, né, pela doutrina, ele falou que a forma dele abordar, né, esse rapaz foi muito mais eficaz depois que houve esse desenlace dessa maneira. Né? Não todos vão ser assim, mas foi muito diferente a forma de abordar, porque uma vez que eles pensaram que ele estaria livre da vida, levaram ele a fazer esse atentado contra a vida, eles não conseguiram levar para onde tinha. Ele tinha algumas, né, ou o pai ou a mãe tinha, né, alguma coisa que indicava que ele seria ajudado. E aí ele foi ajudado depois. Então, muitas vezes isso acontece. Cada um aqui, de repente, pode conhecer um caso, né, de pessoas que, infelizmente, não chegaram a ter um pouco, né, desse ensinamento, do que toca o nosso coração, para que a gente não vá fazer isso. E aí, a gente fala também do conceito de aceitação, em que, lá na internet também, a gente encontrou que, né, é fácil da gente deduzir que a aceitação é o ato ou o efeito de aceitar.
ato ou efeito de concordar, de anuir, aquiescência, anuência. Facilidade em ser bem recebido, acolhido pelo público, receptividade. Né? Esse é o conceito mais geral. Aprovar, dar por certo, válido, consentir ou receber algo de forma voluntária, sem oposição. Então, a aceitação do que nós somos, dessa conscientização, do que a gente vai descobrir com essa conscientização, é um ato voluntário, né? É um ato que nós devemos estar percorrendo o caminho para a gente conseguir. Não é fácil, né? Mas a gente tem as nossas bengalas. Aí vem lá, William James, que é um filósofo e psicólogo norte-americano, diz assim: aceitar o que aconteceu é o primeiro passo para superar as consequências de qualquer infortúnio. Então, eu aceitar aquilo que aconteceu já é o primeiro passo. E eles falam muito disso. É o primeiro passo para a mudança. É uma tomada de consciência. Então, esses conceitos, conscientização e aceitação, eles correm muito próximos, porque ao final desse processo que nós estamos levando décadas, né? E vamos levar mais um bocadinho para a gente poder entender isso tudo, aceitar e começarmos a realmente usar isso tudo na nossa vida como espírito. É um processo lento, mas é a partir desse momento que a gente começa mudanças, né? Então, eu achei assim, interessante porque Hamed, na Arte da Aceitação, do livro Renovando Atitudes, o meu está velhinho, né? Renovando Atitudes, ele fala exatamente o que esse autor falou. A falta de aceitação, então, está longe de ser benéfica para nós. E aí, Hamed, aqui, com a parte positiva, diz que quando nós aceitamos, é benéfico para nós. Né? Por quê? Porque nós estamos começando a encarar aquilo que nós fizemos. E aí a gente começa por coisas fáceis, não é? Aceitar, muitas vezes, o distanciamento, né, de algum ente querido é difícil, né? Mesmo nós que aqui estamos, mesmo nós que já professamos a doutrina espírita e a gente sabe. Não, vamos falar logo em termos biológicos, né? Com doutrina ou sem doutrina, católicos, muçulmanos, em termos biológicos. Nós nascemos e pode ser que a gente cresça, pode ser que a gente se reproduza, mas, com certeza, o fenômeno da morte vai acontecer. Isso aí é da ciência, é próprio dessa lei, né, natural que Deus colocou na nossa consciência. A diferença é que nós sabemos que aqui não é o verdadeiro fim, né? Aqui não é onde nós vamos permanecer eternamente. Aqui é uma passagem. Aqui que eu digo é o quê? O plano material. Então, nós temos consciência pela ciência que nós não vamos permanecer mais do que o tempo que nós temos que passar aqui na Terra. Alguns até abreviam um pouquinho, outros têm uma moratória e fica mais um pouquinho. Mas nós que nascemos, nós teremos a nossa morte. Né? Então, com a doutrina, a gente ainda recebe mais um ensinamento. Né? Nós continuamos a mesma coisa. E se a gente tiver capacidade, a gente vai olhar até por aqueles que a gente deixou aqui na Terra.
E nós que estamos aqui, nós, de repente, teremos a grata surpresa de receber uma carta, de receber um aviso, de sentir a presença, o perfume. E isso tudo a doutrina vem falando para a gente. Não é? Mas existem pessoas que ficam paradas ali naquele momento. E a gente fala do momento da morte porque ainda é para a gente um pouco difícil. Algumas pessoas é mais difícil de aceitar. Mas no momento que a gente aceita que houve a necessidade do retorno, e se a gente ainda sabe que a pessoa retornou depois de ter cumprido bem a sua missão, isso é muito mais fácil da gente entender. É muito mais fácil da gente conseguir aceitar, porque a gente sabe que foi uma vida de luta, foi uma vida. Ah, mas meu filho não teve isso. Meu filho logo ele se envolveu, ele entrou nas drogas, o fim dele foi muito triste. Aí a gente vai fazer um trabalho de aceitação. Eu fiz tudo que eu deveria ter feito. Eu coloquei ele na aulinha de evangelho, ele teve o conhecimento, mas mesmo assim, pelo seu livre-arbítrio, pela sua livre consciência, ele buscou essa parte. Como é que você vai sair dessa, Márcia? Né? Aí a gente vai também ir trabalhando essa ideia da aceitação, de que a gente não pode mudar, a gente não consegue mudar a cabeça do outro. Né? O que a gente não pode ter é uma pontinha, né, de dúvida se eu fiz o que eu tinha que fazer. Né? E se eu tive, Márcia, eu fiz isso tudo, eu ajudei sim, eu que sustentava ali o vício e tudo mais. Mesmo assim, quando a gente aceita essa situação, a gente tem que estar tomando a consciência, né, uma tomada de consciência e mudar aquele quadro. Uma vez uma pessoa chegou a Divaldo, alguém já deve ter escutado isso também, e falou para ele que ele escutou alguns espíritas falando que não tinha mais jeito para ela, porque ela tinha feito muitos abortos e ela tinha dinheiro. Né? E aí ela deve ter pensado, pô, Divaldo vai me dar uma esculhambação, ele pode fazer isso. Né? E ele falou, bom, e agora? O que a gente vai fazer? O perispírito foi lesionado. Isso a gente não tem dúvida. Mas ela vai parar, ela vai sentar, vai ficar ali. Ele falou, já que você tem condição e você já tomou a consciência de que a coisa foi feita e não tem mais como voltar, porque você não tem mais de 60 anos condições físicas de ter filho, ajuda os filhos daquelas que não podem, né, que não têm condição. Isso é a tomada de consciência. Isso é o virar da chave que às vezes a gente fala. Não é? E é tão assim interessante esse virar da chave, que é quando a gente vai buscar as ajudas. Né? Sempre quando uma pessoa está se sentindo angustiada, ela vai procurar uma amiga que vai poder lhe dar uma força. A gente procura um grupo, né, para que a gente possa ter esse acolhimento, seja aqui, seja em outras religiões, a gente sempre vai buscar. Né? É muito difícil uma pessoa que deu a tomada de consciência e ela vai querer fazer 3 vezes pior. Né? Então, a gente precisa pensar nisso. Né? Às vezes eu falo para nossos amigos, quando a pessoa está assim, você já botou o nome lá na caixa? Ai, mas eu vou botar o nome, as pessoas vão pensar que você está precisando de ajuda. Coloca o nome na ajuda, porque é aqui que a gente precisa. Né? Então, a gente tem que ter essa coragem. A gente deixar um pouquinho o nosso orgulho de lado. Né? Se fez alguma coisa, vamos ver o que a gente pode fazer. Né? E a posição da pessoa que escuta também é muito importante. Né? Quando a gente vai fazer o atendimento fraterno, curso de atendimento fraterno, é como se a gente
se desvestisse de todas as crenças e conceitos que nós temos. Porque eu posso ter uma irmã que foi assassinada, né, por uma pessoa, e a pessoa chega perto de mim, no atendimento fraterno, e fala, olha, eu consegui com que a justiça da terra nem tivesse noção do que eu fiz. Minha família, ninguém teve noção. Mas eu não me aguento. Eu matei uma pessoa inocente. Imagina, né? Nós, no atendimento fraterno. Aí a gente levanta dali, né? Até uma colega falou, chega ali do lado, liga para a polícia, que aqui tem um assassino. Não é assim. Não é? Quando a pessoa adentra a nossa casa e nós temos a possibilidade já de estar transmitindo alguma coisa para ela, e a gente se... Aí eu não quero que ninguém corra, não, hein, gente? Eu vou falar isso. Eu não vou nem mais fazer curso de atendimento fraterno. Não, vamos fazer sim. Mas a verdade é essa, que quando a pessoa adentra na casa, a gente e pede ajuda, a gente tem que estar muito, mas muito imbuído com o amor de Jesus no coração. Porque a gente não pode, em momento nenhum, demonstrar as nossas crenças e talvez as nossas falhas. E aí vocês vão lembrar de um videozinho que passa, eu não sei o nome de ator, mas é um ator negro falando com uma menina, ele é o Todo-Poderoso, eu não sei se é esse, mas ele fala assim, quando você pedir paciência para Deus, você acha que Deus vai dar paciência? Ou ele vai dar uma situação em que você vai mostrar ser paciente? Quando você pedir força ou qualquer outro tipo do que você necessita, Deus vai dar situações para aquele determinado, né? Aí a gente lembra dos vícios, não é? Que adianta eu nascer numa família totalmente zen, que não bebe nem nada, e a gente pensa, está tudo lindo e maravilhoso, não vou ter contato com a bebida. Mas no momento em que você tiver contato com a bebida, os teus, né, aquela partezinha, ou do teu gênio, ou do teu perispírito, vai ter contato com a bebida, e aí, de repente, a gente vai cair. Né? E aí eu me lembro também daquele médico, Dr. Drauzio Varela, né? Quando nós conversamos com os jovens e falamos que a droga é ruim, porque a droga traz isso, a droga traz aquilo, a gente está no caminho, mas se ele experimentar, ele vai falar, minha mãe está mentindo. E isso ele falando, porque dá um barato legal, né? Dá uma reviravolta. E se a gente não tivesse tocado no coração daquela pessoa de uma maneira diferente do que só a repressão, talvez ele não consiga sair dali, né? Porque a gente já passou por isso, nós já fomos jovens, né? O que é proibido é legal, a gente já não falou isso, né? Quando a gente fugia para ir para a casa da colega, ou para ir para o baile, para fazer alguma coisa, dava um friçãozinho. E isso era legal, não era? Podia a gente não estar fazendo nada demais. Mas a gente precisa entender que isso, só o repreender, só o assustar, só o negar, não é a melhor forma da gente persuadir. Né? Quando a gente consegue estabelecer com os nossos alunos, nossos filhos, uma via, né, de mão em contramão ali na conversa, aí a gente consegue, né, talvez mostrar uma outra forma que aquilo ali não é uma coisa muito legal. Né? Eu, às vezes, quando tinha assim, uns acidentes de moto, assim, eu mostrava para o meu filho.
né? Tem um aqui que não me deixa mentir. Então, aí, às vezes a pessoa fala assim, mas por quê? Porque acidente de moto, acidente de carro existe. Se a gente só falar com ele que a alta velocidade vai fazer algum mal, e quando a gente, né, às vezes pega ali o carro e está numa estrada, parece que a gente tem toda a liberdade. Mas existe essas outras coisas. A gente precisa mostrar que existe, não escancaradamente. Mas existe. Coisas simples que eu vi na minha vida, assim que houve, né, o rompimento do meu casamento, e eu achei muito engraçado, porque quando a gente estava de frente, eu e os três, né, e Marcelo não vai lembrar, mas eu falei, mas a gente precisa do dinheiro para a gente poder pagar as coisas. Mas como? A gente compra gás, a gente paga a luz. Olha, aquilo que eu assim tive, assim, pode ser que você já tenha tido antes de mim, mas eu nunca falei para eles que pagava. Sabe o que eles sabiam que eu pagava? A escola, porque a escola não aceitava cheque, cartão, nem nada, então eu ia com os três no banco, corria para a escola, porque como era 3, né, e aí a gente pagava escola, então a gente ia e pagava a escola, mas luz, água, aí eu tive que brincar com eles, não, aquela maquete que vocês fizeram da Reduc, vem um cano de lá da Reduc, assim, e plum, aparece do lado do nosso bujão de gás, mas a culpa não são deles. Muitas vezes, nós, querendo proteger, a gente não diz. Não, a luz vem, a Light traz o fio só unicamente para a gente. Então, uma coisa tão simples, que é os nossos filhos saberem que nós pagamos contas, que o sair, né, aqui até falou sobre o lucro, que o sair de casa para trabalhar, por quê? Por que meu pai sai e me deixa? Por que a minha mãe... Tá. Por que a minha mãe sai e me deixa? Por que eu tenho que estudar? Então, são certas coisas que, muitas vezes, a gente não consegue tocar no coração do nosso filho para conscientizá-lo, né? E, a partir do momento em que eu escuto e eu falo para ele, eu quero beber, vai beber com 18 anos com seu dinheiro, né? E eu renunciei à vida, eu falo isso com ele, eu renunciei minha vida para vocês terem uma fase adulta legal. Mas se vocês entrarem no vício a partir da fase adulta, eu vou renunciar mais um pouquinho, mas falando toda hora. Enquanto é pequeno, nós temos aquela responsabilidade. Então, quando a gente escuta de um dos filhos falando, meus colegas me chamou para ir não sei aonde, em Nilópolis, que eu não sabia nem que tinha isso, né? Eu não sabia que existiam essas casas assim lá em Nilópolis. E eu falei para ele, mãe, poxa, eu não vou usar o dinheiro que a minha mãe precisa para poder fazer as contas de casa para poder ir para um lugar desse, até porque também eu não tenho idade para isso. Aí você fala, quando que eu falei para ele? Olha, não vai nesse lugar, porque eu nem sabia que existia. Aí a gente vê florescer ali uma consciência que nós não imaginávamos que ele talvez tivesse de outras vidas, dessa vida. Mas o fato é que, quando ele esteve de frente para aquela situação, ele usou a medida certa. Então, não fiquem... eu estou falando mais assim da parte de mãe, porque a gente, né, tem isso. Mas não vamos ficar muito assim, nervosos. Como é que será quando tiver... Assim, se nós trouxemos eles para a nossa aulinha de evangelho, para a mocidade, mas o meu saiu. Os meus 3 não se consideram mais espíritas. Mas quando se depara com algum problema,
e a gente vê que foi lá a sementinha que ficou, a gente fica feliz. Então, para a gente fazer assim um fechamento, que lógico que esse assunto daria, né, quase um seminário, eu convido vocês a ler A Arte da Aceitação, que está aqui no livro do Renovando Atitudes, Conscientização, que está no outro livro do Hamed, que é Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, e que a gente possa também, junto com a doutrina, né? Lógico que todos esses assuntos aqui estão também no Evangelho, principalmente o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, né? Aí a gente às vezes pergunta, meu Deus, bem-aventurados aflitos, tá? Ela fala isso, porque eu não concordo que Jesus falou isso. Por quê? Porque quando a gente começa a ter esses incômodozinhos lá dentro do nosso coração, é o momento em que está florescendo, está brotando ali aquela sementinha no nosso coração. Parece um contrassenso, mas a verdade é que quando eu estou me preocupando, quando eu já acho que aquilo ali não me faz bem, é o momento em que a conscientização está acontecendo. E para a aceitação vir, também é bem ali juntinho. O que a gente não pode é desistir. O que a gente não pode é a gente achar que não tem capacidade. E aí eu faço o mesmo convite que a nossa irmã fez, dos estudos no miudinho. Porque enquanto a gente está aqui na palestra, a gente vai jogando ideias e vai confrontando com as ideias que nós temos. Mas no estudo lá no miudinho, né, da quinta-feira, foi a quinta e hoje, né? É ali que você vai poder perguntar e, de repente, você falar até mesmo, olha, eu não consigo admitir isso, me ajuda a entender isso. E aí a gente vai ter a ajuda mais pormenorizada ali. Então, venha aos estudos, vai buscar, sim, no Evangelho, tenha seus amigos, né? Tem as variadas bengalas, como uma vez eu escutei, que eu falo, graças a Deus que as bengalas são essas bengalas de luzes, né? Que são os centros, que são as pessoas que aqui estão. Então, eu deixo aqui, né, muita coisa que eu poderia ter abarcado aqui, mas essa vontadezinha de ir lá buscar o livro da Hermance, os livros de Emmanuel, né? Porque isso tudo são, uma vez uma pessoa falou e a gente tem que admitir, às vezes a gente fica esperando a mensagem do nosso amigo, né? Do nosso pai, da nossa mãe, e a gente esquece que todas essas, né? Todas essas daqui foram mensagens recebidas do plano espiritual. Toda a coleção do Emmanuel, todos os livros, né, que Chico fez foram mensagens trazidas com muito amor por uma pessoa que também passou por o que a gente passou e que quer trazer isso de uma forma mais assim, mastigadinha para a gente poder ler, tá bom? Que Jesus possa nos abençoar e levar, né, esse amor que essa casa nos deu nesses poucos minutos para a nossa casa e a nossa vida. Obrigada, gente. Desculpa.